Enquanto o Donizete está fazendo aí, preparando o notebook dele, eu peguei um livrinho que a gente tem na biblioteca aí, dele, né? Terapia da Paz. Eu vou ler a orelha do livro, para vocês terem uma noção do trabalho do nosso companheiro. Hoje mesmo, você pode ser feliz. Quem não sabe lidar com a raiva, sofre e faz sofrer. De que vale conquistarmos vitórias na terra, se com isso perdemos os valores que interessam verdadeiramente a alma? A felicidade, a paz e a harmonia são sentimentos íntimos que não dependem de que se tem. Buscar a paz é um anseio constante de todos nós. Nas páginas deste livro você encontrará uma terapia silenciosa, não impositiva, mas que lhe convida a confrontar a sua vida com os valores aqui expostos. Prosseguir perseverantemente no aprimoramento das virtudes é essencial à nossa felicidade. Então nós temos aqui o Donizete. Ele é autor de vários livros, inclusive pela M, né, editora. Eu vou fazer a apresentação dele, logo em seguida já vou deixar ele para falar para a gente. O tema que nós vamos conversar é sobre aflição, né? Bem-aventurados os aflitos, que ele ficou de falar com a gente. Eu vou fazer uma breve apresentação. O Donizete, na nossa casa, ele nunca veio, mas a gente já conhece ele lá do Allan Kardec, né? Ele faz palestras aqui em Tupã, já várias palestras. Nós já tivemos a oportunidade de assistir as palestras deles no Allan Kardec, na palestra do mês. E hoje ele teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Então, eu vou fazer um breve resumo. Ele falou que não precisava falar nada, que era só para falar Donizete Pinheiro, né? Prazer. Mas eu queria que vocês soubessem que o Donizete é casado, que ele tem 3 filhos, é um juiz aposentado, da vara, né, da infância e juventude de Marília, é espírita desde a infância, foi dirigente da Mocidade Espírita, sempre atuou em órgãos do movimento espírita, criou e coordena o periódico Ação Espírita há 18 anos, ainda funciona em Marília? Então, www.mariliaespirita.jor.br. Além de expositor da doutrina, é autor de vários livros. Vamos citar aqui Suave Inspiração, Respostas Espíritas para uma Vida Saudável, Tempo de Paz. Também contribuiu com artigos para os livros Rumos para uma Nova Sociedade, publicado pela USE Estadual, A Destinação do Brasil, publicado pelo Idefran. Aqui tem poucos, tem bem mais já, né? Você já tem mais 2. Quais são os outros 2 mesmo, Donizete? A Morte Sem Mistérios. Um Olhar, é esse que eu estava tentando lembrar, que foi o último que eu li. Um Olhar sobre a Honestidade. Então, ele não trouxe os livros, mas nós temos aí na nossa biblioteca. Se alguém depois tiver interesse, fala com o Pedro. O Pedro vê os periódicos aí que a gente tem, os livros que a gente tem. Aí vocês pegam o autógrafo, aproveita que ele está aí para dar o autógrafo para vocês. Nós vamos fazer uma prece. Depois eu vou pedir para o Donizete vir aqui. E a palavra é dele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir aos amigos espirituais que nos envolva a todos num clima de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio, que nós possamos acolher o Donizete em nosso coração. Sabemos que todas as vezes que um orador é convidado, ele vem de outra cidade, e ele não vem sozinho. Há amigos encarnados, que eu já vi gente de Marília aí que fez palestra aqui em Tupã também, e que veio para assistir a palestra dele. Mas além dos encarnados, ele vem com um grupo de espíritos que trabalha com ele, e que se encontra com a equipe que trabalha conosco, de maneira que no plano espiritual, podemos dizer que existe um encontro fraterno, feliz, uma verdadeira festa, onde os espíritos trocam experiências, aprendem uns com os outros, e nós também temos a oportunidade de aprender com quem vem
para nos dar uma mensagem. As mensagens do Evangelho, embora muitas delas conhecidas por todos nós e reiteradas vezes apresentadas nas casas espíritas, podemos perceber que cada companheiro que aqui vem traz o seu olhar, a maneira como ele entende, a maneira como ele quer nos expressar aquele ensinamento, o foco, a lente dessa pessoa para olhar aquilo que todos nós também olhamos, mas cada um vê de uma forma diferente, e com isso nós nos engrandecemos, nos enriquecemos, porque o Evangelho de Jesus, como sempre nós dizemos aqui na nossa casa, é um manancial de luz, um verdadeiro código de amor que precisa ser exaustivamente compulsado, estudado, analisado, para que a gente consiga extrair dele toda a sua grandeza. Então é com esse espírito que nós recebemos o Donizete, o nosso companheiro, é com esse espírito que nós fazemos uma prece coletiva, pedindo a Deus, a Jesus, que derrame sobre todos nós muita paz, muita alegria, muita harmonia, e especialmente que ele se sinta acolhido, amado, respeitado por todos nós que estamos aqui aguardando a sua visita com muito carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Vem cá, Donizete. Vou pedir para você subir, que é mais fácil para o pessoal lá do fundão te ver. O pessoal tem mania de deixar vazio aqui na frente, dá a impressão que você vai fazer pergunta, né? Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Queria dizer que estou me sentindo em casa, fui muito bem recebido, simpaticamente recebido. Então, uma alegria estar aqui nesta tarde, neste mês muito importante para nós espíritas, que é o mês de abril. E nós começamos o mês recordando Chico Xavier, Casa da Prece, Chico Xavier. No dia 2 de abril deste ano, Chico teria completado 105 anos. E Chico para nós é um exemplo de trabalhador espírita, de médium, de cidadão, enfim, de um espírito bom que permaneceu entre nós e que serve também de modelo para que nós possamos alcançar uma condição de mais felicidade, de mais paz aqui na Terra. Mas uma data muito importante, da qual nós não podemos esquecer, é o dia 18 de abril de 1857, que é a data em que Allan Kardec publicou pela primeira vez o Livro dos Espíritos, dando aí exatamente origem à nossa doutrina, que tanto conforto, tanta consolação, tanto esclarecimento tem nos oferecido. Hilário Silva, no livro Espírito de Verdade, nos conta uma passagem de Allan Kardec muito emocionante para todos nós. Ele conta que numa manhã fria de abril de 1860, Allan Kardec estava muito acabrunhado, muito amargurado, porque apesar de o Livro dos Espíritos estar sendo vendido com bastante intensidade, no entanto, faltavam recursos para dar continuidade àquela obra que os espíritos superiores tinham colocado em suas mãos. E também haviam muitos contraditores, muitos opositores à sua tarefa. Não só no meio espírita, como fora também do meio espírita. E ele estava ali, sentado, pensativo, recordando-se de
tudo que deveria fazer, tudo que já tinha feito, até que a sua esposa, amiga Gabi, Gabrielle Boudet, lhe trouxe uma encomenda. Era um pacote muito bem feito que ela entregou em suas mãos. Ele então abriu esse pacote e havia uma carta com outro pacote dentro. Ele abriu aquela carta e leu o seu conteúdo. A carta dizia mais ou menos assim: meus cumprimentos, senhor Allan Kardec. Eu sou um encadernador, desde criança trabalho numa grande empresa e venho aqui lhe trazer este volume à parte, e desde agora queria lhe pedir que prosseguisse na sua tarefa consoladora pelos motivos que eu vou expor. Eu havia me casado há 2 anos e tudo parecia uma felicidade, uma alegria, mas a minha esposa sofreu uma doença e veio a falecer. A minha vida então desabou. Eu não sabia mais o que fazer, a amargura, o sofrimento, a aflição eram imensos e eu comecei a pensar em abandonar esta vida. Deixei quase de trabalhar, estava sendo repreendido pelo meu enérgico patrão e então muitas vezes caminhando pelas ruas me aproximava do rio Sena e pensava em me atirar às águas, e seria muito fácil eu morrer, porque não sei nadar. E aquilo foi alimentando a minha vida, o meu desejo de partir, de deixar este mundo, porque já não aguentava mais o sofrimento. Certa noite então, uma noite fria, saí pela rua, me dirigi à ponte Marie sobre o rio Sena, e ali as águas estavam correndo, a noite garoava. Eu coloquei a mão sobre a ponte para pular, e quando coloquei a mão bati em alguma coisa que se caiu ao chão. Eu peguei, era um livro que estava até meio molhado. Abri aquele livro, era o Livro dos Espíritos. Ali havia uma mensagem escrita: este livro salvou a minha vida, leia com atenção e faça bom proveito. Assinatura A. Laurente. Eu então, dizia o missivista, parei e comecei a ler aquele livro, voltei para casa. E então resolvi desistir daquela minha empreitada. E aí está em suas mãos o livro que eu achei naquela ponte e que salvou a minha vida. E eu então entrego ao Senhor, para que faça dele o que o Senhor bem aprouver. Allan Kardec então desembrulhou o outro pacote, que era um livro ricamente encadernado, com as suas letras do seu nome bem grafadas. Ele abriu o livro e ali estava assim, uma segunda mensagem: este livro também salvou a minha vida, que Deus possa abençoar aqueles que contribuíram para a sua publicação. Assinatura Joseph Perrier. Allan Kardec então, de olhos lacrimosos, abraçou aquele livro e se confortou. Seu coração se encheu novamente de esperança e ele acreditou que realmente deveria continuar com a sua tarefa de levar a humanidade os ensinamentos confortadores, os ensinamentos de luz da doutrina espírita. Levantou-se, foi até a janela e viu ali as pessoas caminhando pela rua, idosos, senhoras, crianças, e então sorriu, cheio de esperança para continuar a sua obra. Bendito Allan Kardec, que nos deixou a sua obra confortadora, o Espírito do Consolador, para que nós pudéssemos consolar os nossos corações aflitos. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos do tempo de Jesus são os mesmos aflitos dos tempos de hoje, de todos os tempos, porque enquanto a terra não for um mundo feliz, a dor, o sofrimento, a miséria, enfim,
as aflições estarão permeando a nossa vida, estarão fazendo chorar, sofrer os nossos corações. Quem de nós aqui não carrega alguma aflição, alguma dor, dores físicas, doenças, dores morais, dores dos corações, e que encontramos no Espiritismo o conforto que nós precisamos para continuar a nossa vida? O Livro dos Espíritos hoje é o mesmo Livro dos Espíritos que Joseph Perrier bateu as mãos na ponte e que o salvou da morte, do suicídio. Um contato qualquer com a obra espírita faz com que nós passemos a refletir sobre as nossas dores, sobre quem somos, sobre o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, o porquê das nossas dores, onde a justiça de Deus diante de tantas misérias, tantas guerras, tantos conflitos. Será que isso não vai ter um fim um dia? Então hoje nós vamos fazer um rápido estudo sobre o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as bases morais da doutrina espírita, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Se quisermos chegar à felicidade plena, quisermos chegar a Deus, deveremos seguir pelas trilhas que Ele deixou, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é preciso nós termos sempre como referencial nas nossas vidas, para as nossas decisões, em todos os momentos, aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, à luz agora do Espiritismo, que com o Espírito de verdade vem clarear todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, para dar o exato entendimento. E foi exatamente para isso que veio o Consolador. Jesus disse: eu me vou, mas não se turbe o vosso coração, não se perturbe o seu coração. Eu vou, mas vou pedir ao Pai que vos envie o Paráclito, o Espírito de verdade, o Consolador, que vai ficar convosco para sempre, que vai fazer lembrar tudo aquilo que eu disse, querendo dizer que nós iríamos esquecer a sua mensagem, que nós iríamos deturpar a sua mensagem, como aconteceu ao longo das histórias e com as religiões. Mas mais, o Consolador vai dizer tudo aquilo que eu não pude dizer, porque vocês não estão preparados para isso. Por isso Jesus falava por parábolas, porque a humanidade não tinha condições de entender a mesma verdade que hoje se nos apresenta a doutrina espírita, porque a nossa mente hoje tem condições de entender todas as verdades, pelo menos aquelas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas por que sofremos? Será que é castigo de Deus? Será que nós podemos imaginar que um Deus que nós consideramos como perfeição e justiça e misericórdia, poderia nos impor alguma dor que não fosse importante para a nossa alma, que não fosse reeducativa? Entre nós mesmos espíritas, muitas vezes nos questionamos: o que é que eu fiz para merecer tudo isso que eu estou passando? Normalmente, quando nós vemos a dor no outro, nós não nos afligimos tanto, mas quando a dor é dentro da nossa casa, é conosco mesmo, nós ficamos meio perturbados, e muitas vezes nós descremos da justiça de Deus. Há muitos espíritas que nós conhecemos que não suportaram as suas dores e que acabaram também tirando as próprias vidas. Mas Deus poderia ser injusto? Deus poderia de alguma maneira impor a seus filhos, que somos nós, alguma desdita, alguma aflição
que não fosse importante. Aliás, Deus não nos impõe nada de sofrimento, de dor. Ele permite que nos aconteça, porque Deus quer o bem, Deus quer o amor. E então, quando estamos diante de uma aflição, a pergunta que devemos fazer é: Senhor, o que eu preciso aprender com essa dor? Quando estamos doentes, de longo tempo numa cama, o que devemos aprender? O que essa dor quer ensinar para nós? Muito além do pensamento de uma expiação, de procurar questionar o que eu fiz em outras vidas para estar assim, mais importante é a reflexão: o que eu preciso aprender com isso? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Será que Deus não está pedindo para que eu desenvolva paciência, resignação? Quando estamos diante de uma perda familiar, pela morte de um ente querido, será que Deus não está querendo nos ensinar a necessidade de aprendermos a estender o nosso amor para outras criaturas, ampliar os nossos laços de fraternidade? Quando estamos diante de um conflito em que alguém nos ofende, o que será que precisamos aprender com a ofensa? Será que não é a tolerância e o perdão? Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, nos diz o seguinte: que todo ofensor é um benfeitor. Será que nós já estamos em condições de pensar dessa forma, que todo ofensor é um benfeitor? Todo cobrador é o nosso benfeitor? Imagina o seguinte: alguém entra na nossa casa, rouba todas as coisas, e nós encontramos com ele depois preso, e nós vamos lá: meu amigo, muito obrigado, viu? Você está me permitindo evoluir, estou aqui resgatando uma dívida, você é o meu benfeitor? Quem será que já está com o coração assim, nessas condições, de diante de um inimigo, nós dizemos: obrigado, hein? Obrigado, porque eu sei que eu preciso aprender alguma coisa. E dentro de casa, hein? Quando o marido é bastante carrasco, bastante opressor, bastante exigente, e a mulher chega para ele e fala assim: meu amor, quanto vou evoluir com a tua presença ao meu lado. Aliás, tem uma historinha que corre aí no meio espírita, de uma senhora espírita, batalhadora, devia ser assim, aqui da Casa da Prece, não é? Em que ela falou assim: eu vou levar esse compromisso, esse karma, até o final. E assim fez, viveu longamente com o marido carrasco, e desencarnou, e foi para o mundo espiritual acertar suas contas, porque todos nós, quando desencarnamos, passamos por uma revisão da nossa reencarnação. Aliás, a escola a Terra é uma escola de aprendizado. Nós temos que dar contas das nossas provas, dos nossos exames, para verificar se estamos preparados para outros graus evolutivos. E então essa companheira foi fazer uma avaliação da sua reencarnação junto com o seu mentor. O mentor pega a ficha dela, normalmente nós temos fichas longas. Falou: muito bem, minha querida companheira, você teve uma reencarnação excepcional, trabalhou bastante, fez a caridade, serviu ao próximo, aprendeu bastante também, só tem um pequeno senãozinho. Ele falou: ah, é? Qual foi o problema? O seu marido. Ele falou assim: ah, não, o marido não, porque eu suportei ele até o último instante. Ele falou: é exatamente por isso, você suportou, não aprendeu
a amá-lo. Então nós estamos aqui na terra para aprender a amar. Não estamos dizendo que é fácil, não. Mas é o exercício que nós temos que fazer. Porque a lei que rege o universo qual é? A lei do amor. João, no seu evangelho, diz: Deus é amor. E Jesus disse que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, o amor é a lei que rege o universo. Toda a nossa vida deve ser destinada a aprendermos a exercitar o amor. Ah, mas é muito difícil, isso é para Jesus. Não, se fosse só para Jesus, ele não teria vindo aqui para nos ensinar. Ele disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais. Portanto, todo o ensinamento da lei de Deus nos trazido por Jesus é factível, ou seja, é possível de nós alcançarmos. E como diz o livro dos Espíritos, bastaria um pouquinho de esforço da nossa parte, o desejo realmente de nós estarmos nos melhorando, que é o que define o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar ou para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Se nós estamos fazendo isso diariamente, nos esforçando para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, nós estamos sendo verdadeiros espíritas. E assim a vida vai nos conduzir a melhores condições. Podemos sair desta reencarnação como vitoriosos, ainda que não tenhamos feito tudo quanto nós programamos para fazer. Mas como somos espíritos imortais, teremos muitas e muitas reencarnações para fazer tudo o que devemos fazer. E então a doutrina espírita vem até nós para nos falar sobre a justiça das nossas dores, a justiça das nossas aflições. Em momento algum, nós espíritas podemos nos revoltar contra a situação aflitiva que nós estamos vivendo, porque por trás de tudo isso há sempre uma causa perfeita, justa. Este capítulo das aflições é o capítulo 5º. Esse slide aqui faz parte de um curso básico que nós oferecemos na nossa casa, por isso que está assim como o curso básico de Espiritismo, módulo Evangelho. São 3 módulos: Evangelho, o Livro dos Espíritos e Mediunidade. Começa exatamente pela justiça das aflições, porque para nós é importante saber que, mesmo que não sabendo a causa dos nossos sofrimentos, essa causa é justa. Por isso que, sendo Deus justo e bom, todo sofrimento só pode ter uma causa justa. Somos espíritos imortais. Temos diversas e diversas experiências. Hoje vivemos a consequência do ontem, e o amanhã será exatamente a consequência de hoje. Deus nos concede o livre-arbítrio para escolhermos os nossos caminhos, mas, no entanto, nos impôs a responsabilidade pelas consequências daquilo que nós fizemos, ou então o aproveitamento daquilo que fizemos de bom. Então, perante Deus, há sempre a questão do mérito, como está no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, o trabalho no bem é exatamente aquilo que vai nos proporcionar a felicidade. Em nenhum momento podemos duvidar da justiça de Deus, da justiça dos nossos sofrimentos. Por mais que nós estejamos sofrendo, é preciso aceitar a correção. Está numa carta de Paulo: aceite a correção. Normalmente nós não aceitamos,
A humanidade como um todo não aceita a correção, aquilo que vem até nós para corrigir os nossos defeitos, corrigir as nossas imperfeições. Quais são as causas das aflições? Allan Kardec, ao fazer esse estudo, ele divide entre causas atuais, e ele mesmo diz o seguinte, que a maior parte das nossas aflições tem causa na vida presente. Porque nós espíritas sempre ficamos procurando uma explicação em vidas passadas. Ele é isso porque na encarnação passada fez isso. Está acontecendo alguma coisa, ele tropeçou, quebrou o pé. Isso aí foi porque na encarnação passada ele é muito agressivo, agredia muita gente. Nada, ele só não olhou por onde estava caminhando. Então, como Kardec diz, a maior parte das causas das nossas aflições está na vida presente. O primeiro pensamento nosso é exatamente esse: o que é que eu estou fazendo hoje que está provocando o meu sofrimento, as minhas quedas, os meus problemas? Porque hoje, da minha personalidade de hoje, eu sou o que eu sou hoje. É o resultado de uma escala evolutiva? Mas eu poderia muito bem ter evitado sofrimentos desta vida se eu mudasse a minha maneira de ser. Há uma historinha muito interessante também contada por espíritos sobre um determinado pedreiro. Ele era espírita, trabalhador, e lá pelos seus 50 anos mais ou menos estava construindo uma casa, e ao cortar um tijolo com a pá, cortou um dedinho. E ele ficou angustiado. Puxa vida, perdi o dedinho. E todo mundo também. Puxa, mas o João lá, o pedreiro, é tão boa pessoa. São quase que a vida inteira só trabalhando para o bem, ajudando o próximo, sendo honesto. E ele participava de uma reunião mediúnica. E o grupo ficou assim, amargurado, entristecido, porque o João Pedreiro havia perdido o seu dedinho. E todo mundo estava meio fora do ar. A reunião já não rendia mais. Até que certo dia o mentor se manifestou na reunião. Vocês estão assim tão aflitos, tão se achando injustiçados com o João? Pois nós vamos explicar o que aconteceu. O João, na reencarnação anterior, era um senhor de engenho e tinha muitos escravos. Certo dia, um escravo o desobedeceu, fez uma coisa errada que não era assim tão importante. E ele, enraivecido, pegou o braço desse escravo e enfiou numa moenda, que moe cana. O escravo teve o braço decepado por causa disso. O João, então, aos 50 anos desta reencarnação, tinha programado perder o seu braço. Mas todo o bem que ele fez foi atenuando o mal que ele fez. De tal maneira que de tanto bem, perdeu só um dedinho. Não está bom demais? Então, o que é importante para nós? O importante para nós, hoje, é fazer o bem sempre. Porque o bem que eu estou fazendo vai estar atenuando o sofrimento que eu tenho que passar até o final desta reencarnação. E por acaso alguém já trouxe no bolso a lista de sofrimento que vai ter que enfrentar nesta reencarnação? Sabe? Ninguém sabe quais serão as aflições dos últimos metros ou últimos quilômetros da nossa vida nesta reencarnação. Então não é melhor nós nos garantirmos? Porque achar que está tudo muito bem, está tudo muito bom, que a nossa vida vai ser assim até o final, porque a gente não sabe. O meu pai foi uma pessoa ativa até os 75 anos, nunca ficou doente. Teve um problema de rim na juventude, mas nunca ficou doente, nunca ficou internado, nada. De repente no serviço caiu, bateu a cabeça, teve um derrame. Está há mais de 7 anos quase que na cama.
Então a gente não sabe como serão os últimos 5 anos, os últimos 10 anos da nossa jornada. Então é melhor fazer o quê? Trabalhar no bem, ganhar lucros, quanto mais melhor. Se sobrar então, ótimo, fica para a próxima reencarnação. Porque nós não pagamos todos os nossos débitos numa reencarnação só. Porque se pagássemos, o Chico Xavier não teria sofrido o que sofreu. A distância dele para nós é muito grande, né? Mas ele teve sofrimentos. Ele dizia que tinha 2 amantes, não se casou, mas tinha 2 amantes. Você sabe quais são? Não. É a Dona Catarata e a Dona Angina, né? Diz que elas não davam paz para ele. Quando não era a Catarata, era a Angina que ficava apertando a sua vida. Então é assim. Todos nós estamos aqui na Terra em processo expiatório. Ninguém tem a auréola de anjinho, não tem. Quem se acha bom, Jesus dizia, bom só meu Pai, quando chamavam de bom mestre, né? Bom só meu Pai. Aqui na Terra, todos nós temos as nossas dificuldades. Então é preciso garantir. Não percamos o nosso tempo em passatempo. Utilizemos esse tempo para plantar o bem, porque o bem multiplica, mas o mal também multiplica. Se você semeia espinhos, vai colher muitos espinhos, mas se você plantar o bem, vai colher muitos frutos saborosos para a sua vida no futuro, para a sua felicidade. Então a recomendação de Jesus é: faça o bem. Como diz o livro dos Espíritos, o homem só é infeliz quando se afasta do bem. Então, se estamos sofrendo, é porque nesta vida ou noutra vida nos afastamos da lei de Deus. E é preciso, como um criminoso, né, reconhecermos, nos arrependermos e agora nos tornarmos bons cidadãos, cidadãos do universo, espíritos bons fazendo somente o bem. Então, antes de tudo, é preciso pensar: como é que eu estou levando a minha vida? Será que eu estou fazendo tudo de bom? Será que as pessoas gostam de mim? Alguém já parou para perguntar assim? Chegar em casa: mulher, você gosta de mim? Os homens não perguntam porque tem medo da resposta. Há uma historinha muito interessante que eu contei num dos livros, não sei se é o Tempo de Paz ou se é o Terapia de Paz, de um jardineiro. Ele foi contratado para trabalhar na casa de um senhor, e no final do serviço, ele era um rapaz muito jovem ainda, ele pediu para usar o telefone. O patrão estranhou, mas permitiu. Só que ele ficou na extensão. Não era muito ético não, mas ele ficou lá. Queria saber o que o rapaz ia falar. E o rapaz ligou para uma senhora e disse assim: senhora, olha, eu sou um jardineiro, estou lhe oferecendo os meus serviços. E ela disse: não, muito obrigado, eu já tenho um jardineiro. Não, mas minha senhora, eu sou um especialista em flores, em plantas, eu tenho todas as minhas ferramentas apropriadas para cada tipo de planta. Não, o meu jardineiro, disse a mulher, também é muito zeloso, muito eficiente, eu não estou precisando de outro jardineiro. Não, mas minha senhora, eu faço um preço baratinho, o que ele cobra, eu cobro menos para a senhora. Não, o preço que ele me cobra é um preço razoável, eu estou muito satisfeito, tá bom? Muito obrigado, passaram bem. Ele desligou o telefone. E aí o patrão, o dono da casa, chegou para ele e falou assim: poxa vida, você perdeu uma cliente, né? Não perdi não, essa cliente é minha, eu sou o jardineiro dela. Eu só queria saber se ela estava contente com o meu serviço. E nós? Como é que nós agimos? Será que nós estamos sendo eficientes nas relações pessoais, nas relações afetivas? Será que estamos sendo disciplinados, trabalhadores no nosso serviço? Será que as pessoas estão contentes conosco? Hoje a questão da satisfação pessoal, ela é uma questão de marketing, é uma questão de empresa, de empresários. Você leva seu carro numa concessionária e daqui a pouco alguém liga para você: olha, o senhor
levou o seu carro ontem para passar na oficina? O senhor foi bem atendido? Fizeram o serviço como deveria ser feito? Assim, as empresas querem saber disso. Se estão prestando um bom serviço. E nós? Será que nós avaliamos a nós mesmos para perguntarmos: será que eu estou fazendo um bom serviço social? Será que eu estou sendo um bom marido, uma boa mulher, um bom filho? São questionamentos que nós precisamos fazer, nós que estamos aí seguindo aquela recomendação de Santo Agostinho. Todas as noites nós devemos repensar o nosso dia, fazer uma análise. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que alguém ficou com raiva de mim? Tem alguma coisa para se queixar de mim neste dia? É a recomendação de Santo Agostinho para a nossa reforma íntima, para o nosso autoconhecimento. Pois quem não faz isso, não caminha para frente para a felicidade. Quem não se conhece, quem não sabe quais são as suas virtudes, os seus potenciais, quem não sabe quais são as suas imperfeições, não caminha para frente. É alguém que está com a consciência embutida, embotada, está vivendo apenas como seres biológicos, no dizer de Joana de Ângeles, que está daqui para baixo, só pensa em comer, descansar e fazer sexo, quando nós devemos ser seres psicológicos, da barriga para cima, coração e mente, desenvolvermos sentimentos e nos intelectualizarmos na busca da sabedoria. É esse o ser humano, o espírito, que propõe a doutrina espírita: viver no mundo, mas não ser do mundo, viver com os olhos na espiritualidade, no futuro. Então é preciso parar para pensar: como eu estou levando a minha vida? Porque muitas vezes eu estou sendo imprevidente. Você tem lá um emprego com salário pequenininho, a turbulência econômica está mostrando que o barco está à deriva. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. E aí você vê a sua televisão e fala assim: mas essa televisão está muito grande aqui nessa casa. Meu vizinho comprou aquela fininha assim. E você vai lá nas Casas Bahia, passa na frente, olha a televisão e o cara fala assim, o vendedor: olha, vem cá que nós fazemos um precinho legal em 24 meses. E você querendo muito um televisor igual ao do seu vizinho, entre e compra, ocupando uma boa parte do seu salário, e de repente você perde o emprego. De quem é a culpa? Por que Deus está fazendo isso comigo? Queria tanto um televisor novo. Ou é a sua ambição? Ou é a sua inveja? Porque a televisão estava fazendo o mesmo efeito, você assistia aquele programa do mesmo jeito. Foi apenas uma questão de desejo. E nós precisamos sempre tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. Porque o problema do desejo, sabe qual é? Deus atender. Como nós não sabemos desejar, e se Deus atender, ai de nós. Tenho certeza que algumas pessoas aqui fazem apostinhas na loteria, não faz? Semanalmente, assim, querendo ganhar sozinho uns 3 milhões de reais. Será que você vai ser feliz ganhando sozinho na loteria? A primeira coisa que você vai fazer é sumir. Sumir. Porque o cunhado, o tio, o primo terceiro grau vai lá querer emprestar um dinheirinho de você. Aí você fica com medo dos bandidos que vão te sequestrar, te roubar. A riqueza, diz o livro dos Espíritos, é uma prova muito pior do que a pobreza, pelos arrastamentos ao mal. Então nós precisamos alcançar a sabedoria de saber pedir,
de saber desejar, para desejar conforme a lei de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo por imprevidência nossa, negligência, imprudência, né? Ou por orgulho, ou por omissão. E a culpa de quem é? Nossa. Mas grande parte também daqueles males, daquelas aflições, que por mais que você procure na sua trajetória desta reencarnação, você não consegue encontrar causa. E então, a beleza da doutrina espírita, a consolação da doutrina espírita, está em fornecer a todos nós a informação de que somos espíritos imortais e vivemos muitas vidas, muitas reencarnações. Não há como nós acreditarmos na justiça de Deus, na perfeição de Deus, se não aceitarmos um fato que não é uma crença espírita, é um fato, é uma lei da natureza, existente desde sempre e relatada em todas as histórias sobre a reencarnação. Se nós não aceitarmos a reencarnação, Deus é cruel, Deus é injusto. Como pode Deus permitir que uma criancinha nasça idiota, deformada? Onde a justiça de Deus, se não aceitarmos a reencarnação? Essa criança que nasceu dessa forma é um espírito imortal que na outra ou em outras reencarnações utilizou a sua mente, as suas mãos, o seu corpo para fazer sofrer. E ao fazer sofrer pelos seus pensamentos desequilibrantes, desestruturou o seu instrumento espiritual que se chama perispírito, o seu corpo espiritual. E como é o perispírito, a forma do corpo que nós vamos utilizar na outra reencarnação, ele deforma o corpo naqueles órgãos que foram destruídos, deformados no perispírito. Explicação lógica. Nós entendemos isso, nós aceitamos. Então, o nosso filho que está nascendo dessa maneira, por mais tristeza que possa nos provocar, faz com que nós entendamos que aquela experiência aflitiva, dolorosa, é importante para aquele espírito imortal que Deus entregou nas nossas mãos para uma missão educativa. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Os filhos são da vida, no dizer de Gibran, Khalil Gibran. Está conosco numa experiência de reencarnação para que nós nos ajudemos uns aos outros. Muitas vezes os pais contribuíram de alguma maneira para a queda daquele espírito que agora retorna nessas condições. Então, os sofrimentos desta vida, aparentemente inexplicáveis e imerecidos, são explicados pelas nossas condutas em outras reencarnações. No entanto, não há uma correspondência exata entre o sofrimento e determinada falta. Essa afirmação, ela é muito comum no meio espírita. Embora haja uma correlação entre o que nós fizemos com a experiência que hoje nós estamos vivendo, nem sempre essa correlação é exata, de tal maneira que nós não podemos, sem informações fidedignas, afirmar que alguém está passando por essa situação porque na encarnação passada fez isso ou fez aquilo. Algumas pessoas inexperientes em atendimentos fraternos ou explicações públicas falam assim: ah, você está passando por isso
porque na outra encarnação você fez isso. Não é algo que nós devemos falar, possamos falar para as pessoas. Allan Kardec fala da expiação e da reparação. A expiação é quando nós estamos reparando os erros do passado. Expiar, purgar, pagar. Então, vários sofrimentos que nós estamos passando são por causa do que nós fizemos em outras vidas. Mas a Terra é um mundo de dificuldades, é um mundo grosseiro, de tal maneira que as provas a que nós nos submetemos nesta vida, nesta Terra, muitas vezes também geram sofrimento, que nós chamamos de provas, que são testes para a evolução do espírito. Quando eu quero entrar numa faculdade, fazer o vestibular, eu não sofro estudando, não passo muitas e muitas horas estudando, às vezes até emagreço, fico meio angustiado moralmente, e depois passo. Não é uma alegria? Aquele sofrimento era punitivo? Não, era uma condição do esforço, da disciplina, da luta, para alcançar melhores condições. Hoje em dia é muito comum você querer ficar bombado, né? Musculoso, barriga de tanquinho. Aí você vai para a academia. Você não sofre na academia? Não fica lá uma hora, como se diz, puxando ferro, né? Malhando, e sofre, no outro dia está com os músculos todos doendo. Você foi à academia porque você quis, ninguém te obrigou você a ir lá. Você ficou dolorido por culpa de quem? Por sua culpa. Mas depois você olha no espelho assim, está todo bonitão, todo fortão, aí você fica feliz. O espírito sabe que, como um soldado que vai à guerra, ele passa pelas aflições da guerra, o medo, os tiros, as bombas, mas ele ganha medalhas, ele ganha patente, vira capitão, coronel, ganha mais dinheiro. E o espírito? Vamos imaginar que a nossa terra é o palco das nossas lutas, das boas guerras, como diz Paulo de Tarso, das boas guerras, os bons combates. Então, quando nós reencarnamos, nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades, inimigos, que hoje já não são mais os inimigos de guerra, são os inimigos que estão dentro de nós. Os cristãos primitivos que enfrentavam a fogueira, o leão, os circos, os gladiadores, já não precisam mais. Nós, os novos cristãos, não precisamos mais passar por esse sofrimento físico para nos dizermos cristãos, mas temos que enfrentar os leões internos, os inimigos internos, no processo de reforma íntima, de autoencontro. E nessa luta interior que é sofrida, nós ganhamos patente espiritual, ganhamos evolução, nos tornamos espíritos bons. E temos acesso, quando desencarnarmos, a regiões melhores, a nosso lar, a outras esferas. Então nós sabemos que essas dores que nós estamos passando aqui, nem tudo é expiação. Às vezes fomos nós mesmos que pedimos, na certeza de que em vencendo, nós sairíamos mais purificados. Vocês conheceram Jerônimo Mendonça Ribeiro? O gigante deitado? Uma experiência incrível do espírita. Ele, um jovem rapaz, aos 20 anos, começou a ficar paralítico, paralisado. Teve uma esclerose múltipla. Aos poucos ele foi perdendo todos os movimentos. E depois de certo tempo, ele passou a viver deitado numa cama, numa espécie de maca, e só ouvia e falava, porque ele ficou cego também, e tinha diversos problemas de coração.
Mas ele não se entregou. O que seria comum da nossa parte? Sou um pobre coitado. E ficava esperando a atenção de todos. Ele não. Ele viajava o Brasil todo, numa perua Kombi, para poder caber a maca onde ele ficava. E fazia palestras, inspirado. Escreveu livros, fundou 2 centros espíritas e creches. Certo dia, encontrando com Chico Xavier, aliás, antes ele encontrou com Zé Arigó. Ele falou assim: sinto muito, mas eu não posso te curar não. Você é um caso dos 3C. 3C. Karma, cama e calma. Não tinha conserto. Ele precisava passar por aquela experiência expiatória. Ele precisava ficar na cama e precisaria ter calma para viver, para suportar. Quando perguntavam a ele: qual o seu maior desejo? Ele dizia: dormir de bruço. Porque ele só dormia de barriga para cima. O desejo dele era dormir de bruço. E conversando com o Chico Xavier, o Chico disse: oi, meu irmão, como é que vai? E explicou para ele que durante 3 reencarnações ele se suicidou. E depois da última, mais consciente, ele pediu a Jesus que viesse dessa forma, ficasse paralisado, porque daquela maneira, na cama, sem poder se movimentar, nem mexer um dedo, ele não poderia correr para pular no precipício, ele não poderia pegar um copo de veneno e beber, não poderia se enforcar, ele não poderia se matar. Era um sofrimento atroz, doloroso, difícil, uma prova. Ele viveu até os 50 anos. Imaginemos-nos assim, conscientes, durante 30 anos deitado numa cama. Ele viveu assim, e libertou-se, e recuperou todas as suas condições como espírito, e hoje está aí trabalhando no movimento espírita. Então nem sempre a dor que chega até nós é simplesmente um karma imposto, mas é um pedido da nossa parte. Nós imploramos a Deus que nos desse a oportunidade de reencarnar e aqui, suportando as nossas dores, iluminarmos, enriquecermos a nossa alma. Por isso que a doutrina espírita nos dá um conhecer diferente das causas, dos motivos do que nós estamos aqui, das consequências da nossa vida. Então, ou nós estamos em expiação, ou nós estamos em provas, mas tudo para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Portanto, quando chega a dor, nós devemos agradecer, mas não uma acomodação. É a dor que entra e nós dizemos: seja bem-vinda, dor, mas você não vai ficar comigo. Outro dia eu ouvi o Divaldo